Neemias capítulo 1, versículos 1 ao 4 diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. 3. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, nos dá um coração como o coração de Neemias, Senhor. Quando Neemias ele soube da má notícia, ele orou ao Senhor. Ele buscou ao Senhor, ele buscou, Senhor Deus, a tua face. Ele buscou a tua presença. Nessa noite nós oramos ao Senhor e pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Nessa noite nós oramos ao Senhor e pedimos que a tua palavra ela venha entrar em nosso coração. Meu Deus, que esta palavra venha gerar frutos na vida deste povo. Que esta palavra, meu Deus, venha gerar frutos na vida desta igreja. Na vida, meu Deus, de cada irmão, de cada irmã. Nós queremos ouvir a tua voz. Meu Deus, tudo aquilo que possa ser empecilho nessa noite, para que não ouçamos, para que não aprendemos, para que não pratiquemos a tua palavra, nós repreendemos em nome de Jesus. E pedimos a tua direção sobre a nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Uma das armas mais poderosas que nós temos chama-se oração. Uma das armas mais poderosas que a igreja tem, que o povo de Deus tem, chama-se oração. O crente que ele não conhece o poder da oração, ele nunca conseguirá ser um crente verdadeiro. O crente que não ora, ele sempre será carnal. O cristão que não ora, ele nunca vai conhecer por completo a Deus. A oração é uma das coisas mais importantes que deve existir na vida de todo e qualquer servo de Deus. Sem oração é impossível servir a Deus. Sem oração é impossível ter comunhão com Deus. Sem oração é impossível que a gente viva para Deus e para a glória de Deus. Repito, é impossível. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus deve ser uma pessoa de oração. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus deve estar o tempo inteiro, sem cessar, orando a Deus, buscando a Deus, buscando a presença de Deus e a vontade de Deus na sua vida. Se você perguntar para mim, qual é o culto mais importante desta igreja? Sem medo de errar, eu digo para você. O culto mais importante desta igreja não é o culto da família. O culto mais importante dessa igreja não é o culto de domingo, nem a escola bíblica na segunda-feira. O culto mais importante dessa igreja é o culto de oração. Sem oração, nada acontece. Sem oração, nós não vamos ver o agir de Deus sobre a nossa vida. O culto mais importante dessa igreja é o culto de oração. Infelizmente, é o culto que dá menos pessoas. Sempre dá
3 pessoas no culto de oração. Mas isso não é somente aqui. Na maioria das igrejas, as pessoas desprezam o culto de oração. Porque muitos crentes desprezam a oração. É por isso que você vê crentes perturbados. É por isso que você vê crentes desesperados. É por isso que você vê crentes se meter em situações que você diz: meu Deus, como foi que esta pessoa se meteu nisso? Falta de oração. Falta de falar com o Pai. Falta de falar com Deus, irmãos. O crente que não ora, ele não conseguirá ser firme diante de Deus. Quando você vê alguém se desviando, quando você vê alguém se afastando, pode ter certeza, aquela pessoa, ela não orava. Aquela pessoa, ela não buscava Deus. Aquele homem, aquela mulher, não era uma pessoa de oração. Pelo menos não de uma oração sincera, não de uma oração verdadeira diante de Deus. Os primeiros versículos do livro de Neemias já nos mostram qual era a situação. Neemias, ele era copeiro do rei. Ele estava longe de Israel. Mas mesmo longe de Israel, Neemias procurou saber qual era a situação, qual era o estado do seu povo, do seu país. E a notícia que Neemias ouviu foi a pior possível. Como diz no versículo 3. Os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Neemias ouviu a pior resposta que ele poderia ouvir. A pior resposta da vida de Neemias ele ouviu quando ele perguntou pelo povo de Israel, pelo país de Israel, por aqueles que restaram do cativeiro. Mas o que foi que Neemias fez? Qual foi a ação de Neemias? O que foi, meu irmão e minha irmã, que Neemias fez quando ele ouviu esta triste e desoladora notícia? Muitos de nós, quando ouvimos notícias desagradáveis, ou quando estamos diante de situações desagradáveis, complicadas, difíceis de resolver, se desesperamos. Não sabemos o que fazer. Não sabemos como agir. Não sabemos que rumo tomar, por causa da falta de oração. Você nunca verá uma mulher de oração desesperada. Você nunca verá um homem de oração desesperado. Geralmente, as pessoas que se desesperam são pessoas que não têm o costume de orar. São pessoas que não têm o costume de buscar a Deus. Quando Neemias soube desta triste notícia, Neemias foi jejuar e orar ao Senhor, Deus dos céus. Irmão, só nessa atitude de Neemias, ele já venceu aquela situação. Só nessa atitude de orar, de buscar a Deus, de buscar uma direção de Deus, Neemias já foi vitorioso. Neemias venceu essa situação quando os joelhos dele tocaram o chão para buscar a Deus. Ali ele foi vencedor. Ali ele foi mais que vencedor. Ali o problema já estava resolvido, solucionado. Porque Neemias orou ao Senhor. Irmãos, nós temos que entender que existem guerras que só serão vencidas se nós estivermos de joelhos
diante de Deus. Existem situações adversas que nós só vamos vencer se nós nos colocarmos de joelhos diante de Deus. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Se você não ora, como você vai vencer? Se você não ora, como você vai vencer este pecado? Se você não ora, como você vai saber a direção de Deus para a sua vida? Se você não ora, como é que a sua casa, a sua família será salva? Se você não ora, irmão, como é que você vai agir e andar segundo a vontade de Deus para a sua vida? Se você não ora, como é que você vai vencer o diabo? Se você não ora, se você não busca Deus, como é que você quer viver para Deus sem oração? Muitos estão desesperados. Muitos estão arrancando os cabelos da cabeça por falta de oração. Por falta de orar, de buscar a Deus, de buscar a direção de Deus, de orar ao Senhor. Imagine que você recebesse hoje, nessa noite, uma notícia terrível. O que você faria? Você iria praguejar? Você iria murmurar? Você iria pegar o seu celular e colocar nas redes sociais? Ou você iria orar ao Senhor? Ou você iria falar com o único que pode resolver? Existem situações que só Deus pode resolver. E esta situação de Neemias era uma situação que só Deus poderia resolver. Neemias estava a quilômetros e quilômetros, a dias e dias de caminhada de Jerusalém. O que ele poderia fazer? Orar. Às vezes você está aqui nessa noite e você está preocupado com um familiar seu que mora em outro estado, às vezes em outro país. O que você pode fazer por ele? Orar. Apresentar a vida dessa pessoa a Deus. Apresentar a vida dessa pessoa ao único que pode resolver esta situação, que é Jesus Cristo de Nazaré e mais ninguém. Volto a perguntar, irmãos, se fosse você nessa situação, o que você faria? Eu digo para você, sabe por que quando Neemias ele ouviu a notícia ruim, ele foi orar? Porque eu tenho certeza que Neemias, ele tinha o costume de orar. Ele tinha esse costume. Neemias ele era um homem de oração. Neemias ele era um homem que ele buscava a Deus. Ele era um homem de jejum e oração. E quando ele ouviu aquela notícia, ele foi orar ao Senhor. Se você que aqui está nessa noite, se você não for uma pessoa de oração, você não vai orar quando a notícia mal chegar na sua casa. Quando a má notícia chegar aos seus ouvidos, você não vai orar. Se você tiver o costume de reclamar, é isso que você vai fazer, reclamar. Se você tiver o costume de murmurar, é isso que você vai fazer, murmurar. Pronto. Agora deu, agora eu quero ver como é que vai ser mesmo. Irmãos, não importa a notícia que você escute, de hoje até o dia que você morrer, ore ao Senhor. Não precisa, irmão. A pessoa falar um negócio para você, assim, você receber a notícia ruim e você dizer, peraí, vou me ajoelhar aqui agora. Não precisa disso.
Você pode, quietinho lá no seu canto, orar aqui, ó, na sua mente. Precisa de religiosidade. Imagina você vai para o médico, aí o médico diz assim, olha, você pagou para fazer o exame, o médico está falando que está no exame, o que ele estudou, né, vai dizer assim para você, olha, Joaquina, realmente você está com diabetes. Está repreendido, Satanás. Está repreendido, médico do cão. Não, irmão, que religiosidade é essa? Você pagou o exame, o médico estudou e está falando a verdade, ele não está mentindo. Mas na sua mente você pode dizer, meu Deus, o Senhor pode me curar. Precisa você se ajoelhar. Peraí, doutor, eu vou me ajoelhar aqui para orar agora. Religiosidade não leva a lugar nenhum. Você pode aqui, ó, na sua cabeça orar. Dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me ajude. Senhor, me cure. Senhor, abençoe para que dê certo. E Deus disse, irmão, tanto faz você orar com os seus lábios ou você orar com a sua mente. Deus escuta da mesma forma. É claro que quanto mais você puder orar de joelhos, falando com o Senhor, fale. Mas quando você não puder, ore em espírito com a sua mente ao Senhor. É a mesma coisa. Tem o mesmo efeito. Tem o mesmo poder. Porque o poder não está na forma de orar. Tanto faz orar em pé, deitado, sentado de cabeça para baixo. O poder da oração está em Deus. No Deus que responde a oração. Então, irmãos, quando nós recebemos a má notícia, nós devemos orar. Foi o que Neemias fez. Neemias falou, a partir de hoje, está travada esta batalha. Esta batalha de oração. Ele se colocou diante de Deus para orar. Ele se colocou, irmãos, diante de Deus para buscar de fato e verdade ao Senhor. E ele não parou de orar até que a oração dele tivesse sido respondida. Irmãos, Neemias, ele se angustiou com a notícia que ele ouviu. Por quê? Porque Neemias, irmãos, Neemias ele era um homem de Deus. E o homem de Deus, ele não quer ver o mal de ninguém. Principalmente do seu povo. Principalmente, digo mais, do povo de Deus. O povo de Israel, o povo que Deus escolheu, o povo que o Senhor chamou, a descendência de Abraão. Neemias, ele se angustiou profundamente quando ele recebeu aquela notícia. Irmão, muitas vezes nós vamos estar angustiados. Muitas vezes nós não vamos estar bem da cabeça por algo que está acontecendo. Às vezes não é nem com você, às vezes é com alguém da sua família, com um filho. Esse é o momento de orar. Esse é o momento de buscar a Deus. Esse é o momento, igreja, de você se apegar mais ainda a Deus em oração. Para que essa situação venha a ser resolvida. Para que você entregue essa situação nas mãos de Deus. A angústia de Neemias não era somente emocional, mas também espiritual. Ora, a situação daquele povo destruído, aquela situação física, refletia como estava espiritualmente também aquele povo. Destruídos, arrasados, sem vida com Deus. Como também pode estar a sua casa. Como também pode estar a sua família, o seu familiar. Ore, meu irmão. Ore a Deus, busque a Deus. Não há nada que Deus não possa fazer. A Bíblia diz que para Deus não existe nada impossível. E nós temos que orar. E nós temos que buscar a Deus. A angústia de Neemias, ela nos lembra que é natural que a gente sinta tristeza diante das adversidades. Irmão, escute o conselho que eu vou dar para você. Não queira ser, porque você não é e nunca vai ser um super crente. Você conhece super crente? Ele nunca fica triste. Ele nunca fica sem fé. Não, para ele, não, que é isso? Está triste? Estou nada. Às vezes morrendo por dentro. Estou triste nada.
Irmãos, até Jesus Cristo chorou. Até Jesus Cristo se entristeceu. E nós? Muitas vezes vamos sim estar tristes. Muitas vezes vamos sim estar abatidos. Às vezes você quer algo, você luta tanto e não consegue. Aí você fica triste. Mas é nesse momento que você deve orar para encontrar em Deus forças. Não se afunde na tristeza. Não se afunde, irmão, na ansiedade, na depressão. Pelo contrário, ore a Deus. Busque a Deus. Para que o Senhor fortaleça você. Para que o Senhor venha dar alegria. Para que o Senhor venha dar ânimo a você. Não foi o que Jesus fez? Quando estava no Getsêmani, Jesus, quando estava diante daquele momento difícil, ele estava angustiado, mas ele foi orar ao Senhor. É isso que você deve fazer. É isso que Deus quer que você faça. É isso que você deveria estar fazendo. Orando ao Senhor. Buscando ao Senhor. Buscando a presença de Deus na sua vida. A oração de Neemias é um exemplo de humildade e de confiança em Deus. Como ele, irmão, nós podemos também reconhecer nossos pecados e confiar na fidelidade de Deus. Deixe Neemias marcado aí e vá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Lá no final da Bíblia. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Irmão, o crente que não ora, ele é um crente morto. A igreja que não ora, ela está morta. O crente que não ora, ele está morto. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Diz assim, irmãos: se confessarmos nossos pecados, confessar em oração, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja, irmãos, preste atenção. Neemias, a oração dele, está no versículo 1, 5 ao 11, é uma oração que nós temos muito a aprender com a oração dele. Primeira coisa, o povo estava mal, o povo de Israel, mas Neemias, ele estava bem. Ele tinha tudo que ele precisava. Ele poderia dizer: não, o povo que se vire para lá, não quer saber do povo, não. Como muitos de nós falamos às vezes com a nossa família. Ah, Chiquinho que se vire. Eu não vou nem orar por ele. Irmãos, por mais pior que seja a pessoa, ainda assim nós devemos orar por ele. Por mais ruim que a pessoa seja. Porque tem família que tem gente ruim. Tem ou não tem? Tem. Tem pessoa que ela nem procura o problema, ela é o problema. Mas ainda assim, nós devemos pelo menos orar por essa pessoa. Orar. Para que Jesus, o único que pode resolver tudo, resolva também a vida dessa pessoa. Neemias, ele se importou, ele não precisava, mas ele se importou com aquele povo. Ele orou a Deus por aquele povo. Nós também podemos orar ao Senhor, confessando nossos pecados, nossos erros, as nossas falhas, e crer que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Irmão, se você já foi justificado em Jesus, toda vez que você abre a sua boca para orar, Deus, Ele está atento, ouvindo a sua oração. E tudo aquilo que você orar, Deus responderá conforme a vontade dEle. E tem irmão que fala assim, né? Não, a Bíblia diz, pastor, que tudo aquilo que eu pedir eu vou receber.
Mas existe algo na Bíblia que se você tirar, você vai se enrolar todinho, chamado contexto. Quando Jesus Cristo falou assim, tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai fará, Jesus Cristo está falando tudo que a gente pedir a Deus em relação ao que o reino de Deus avance. Ele está falando do reino de Deus. Ele está falando, eu sou a videira, vocês são os ramos. E tudo aquilo que vocês pedirem para o reino de Deus, para que o reino de Deus avance, o Pai fará. Aí tem gente que pensa, não, tudo aquilo que eu pedir, Deus vai fazer. Vai não, irmão. Não vai mesmo. A gente não sabe o que pede. Muitas vezes pedimos coisas que se Deus responder, será o nosso fim. Mas nós temos que ter a certeza, Deus é fiel e vai responder conforme a vontade dele. Irmão, não existe nenhuma oração que você faça que fique sem resposta. Nenhuma. Deus responde, ou ele vai responder sim, ou ele vai responder não, ou ele vai responder, espere mais um pouquinho. Mas ele sempre responde às nossas orações. Não do nosso jeito, porque Deus não está sujeito à vontade do homem. Deus é soberano. Ele responde do jeito dele, como ele quer e da forma que ele quer. Nós temos que crer nisso. Nós temos que crer que ele é fiel, que ele ouve, que ele responderá às nossas orações. Volte lá em Neemias, por favor. Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1, versículo 5 diz assim: E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Quando Neemias orou, ele reconheceu e ele disse, Senhor Deus dos céus. Infelizmente, existem muitas pessoas hoje que não crê que Deus é soberano, mas crê que o diabo é soberano. Infelizmente. Essas são as pessoas que não oram. Essas são as pessoas que não buscam a Deus. Por exemplo, irmão, se você recebesse a notícia que fizeram uma macumba lá na porta da sua casa, talvez você se desesperasse. Talvez você dissesse, e agora pronto, vou entrar nem em casa, pastor. Mas e as orações que você faz? Será que uma macumba, será que o diabo tem mais poder do que Deus? Tem gente que crê mais na macumba do que no poder de Deus na oração. Ah, pastor, fizeram uma macumba, pastor, para acabar com o casamento da minha filha. Você não está orando, não? Você não está buscando a Deus? Irmão, quando o diabo ele vê um crente de joelhos, o diabo ele estremece. Quando o diabo ele vê um crente quebrantado diante de Deus, o diabo estremece. Ele tem medo. Nós, como um homem de Deus, como pessoas de Deus, não devemos de maneira alguma ter medo do diabo. O diabo faz a festa dele, faz a farra dele, porque ele quer mostrar aquilo que ele não é. Ele quer mostrar que ele é grande, ele quer mostrar que ele é o diabão. Mas só existe um soberano que é Deus. E até o diabo só vai até onde Deus permite. Se Deus disser, ai não, Satanás, ele volta para trás. Lembra da história de Jó? Pois é, nunca se esqueça. Irmãos, você tem orado a Deus? Você tem sido uma pessoa de oração, igreja?
Você tem de fato e de verdade se colocado diante do Senhor Deus em oração? Quando, pastor? Todos os dias. A Bíblia diz: orai sem cessar. Nós devemos orar todos os dias, irmãos. Ao acordar, ao deitar. Ao acordar, ao dormir, nós devemos orar. Separar um tempo para buscar a Deus, para orar ao Senhor, só você e Deus. Faça isso a partir. Seja uma pessoa de oração. Não seja aquele crente que só ora na igreja. Tem crente que só ora na igreja. Aí quando ele chega no culto, ele não tem o costume de orar, porque ele vem para a igreja 1, 2, 3 vezes na semana. Aí ele fica sem palavra. Não sei o que é que eu oro, não sei o que é que eu falo. Porque você não tem o costume de orar. Se você orar, se você buscar a Deus, Deus vai colocar palavras em você. O Espírito Santo vai interceder por você. Quantas pessoas que dizem assim: pastor, a minha vida está muito complicada. Coloca o joelho. Pastor, meu casamento está por um fio. Coloca os joelhos. Pastor, meu filho, ele está usando drogas, ele está na cachaça, eu não sei o que fazer. Coloca o joelho no chão. Assume este compromisso de vencer esta batalha de joelhos diante de Deus. Irmão, nós aprendemos com a vida de Neemias e com esta passagem aqui que nós devemos sempre estar orando. Que nós devemos sempre estar buscando a Deus. Quando as coisas estiverem mal, eu devo estar buscando a Deus. Quando as coisas estiverem bem, eu devo da mesma forma estar buscando ao Senhor. É isso que Deus quer de você. Irmão, se você não ora, você está morto. Se você é um crente que não ora, você é um crente morto. Neemias, você sabe a história de Neemias. Ele conseguiu vencer essa dificuldade, essa adversidade. Por quê? Porque ele orou, meus irmãos. Tudo aquilo que Neemias queria, Deus deu a ele. Deus surpreendeu Neemias. Deus usou o rei para abençoar Neemias. Os muros de Jerusalém foram reconstruídos em tempo recorde. Por quê? Oração, igreja. A oração move montanhas. A oração traz a mão de Deus sobre a nossa vida. Ore, meu irmão, igreja, ore, busque a Deus. Para que Deus encha você com a presença dEle. Para que Deus encha você com o Espírito Santo dEle. Deus só vai fazer isso através da oração. Tudo que Deus faz na nossa vida, Deus faz através da oração. Irmãos, quem foi a pessoa que mais orou? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo passava o dia inteiro curando, expulsando demônios, fazendo milagres. Quando era de noite ele ia dormir. Ele passava a noite inteira orando. Em vigília, sozinho, no monte, orando a Deus. Buscando a Deus. Se Jesus orou, imagine nós. O quanto que nós temos que orar. O tanto que nós devemos orar. Não vou dizer faça um teste, mas eu vou dizer assuma o compromisso a partir de hoje, de orar, de buscar a Deus, de buscar a presença de Deus, na sua casa, na igreja. Se quiser vir para o culto de oração, toda quinta-feira de 6 horas. Mas tem pessoas que não podem vir. Ore na sua casa, é o mesmo efeito, muda nada. Ore, busque a Deus. Quando for orar, lembre da igreja. Lembre de mim também, eu preciso das suas orações. Mas esteja sempre orando, irmão, sempre buscando a Deus. Você vai ver que quando você orar, a mão de Deus, o Senhor vai estender a mão dele sobre a sua vida. Quem ora é surpreendido por Deus. Quem ora, irmãos, não se desespera.
A pessoa que ora, ela está sempre em paz, porque ela sabe, Deus está no controle de todas as coisas. A partir de hoje, seja um crente de oração, que Deus vai dar a você a vitória em todas as suas batalhas, em nome de Jesus. Amém?